Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de processamento de imagens, né? Hoje, trabalhando então com a imagem digital. Especificamente aqui nós vamos falar sobre como se obtém, né, de uma maneira genérica, digamos assim, a imagem digital. Como a partir de uma imagem analógica a gente transforma em imagem digital, dentro de alguns princípios tecnológicos que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, como capturar essa imagem digital? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que ainda existem os métodos ditos convencionais, né? O método analógico, né? Então, a questão tela-filme, isso ainda existe em muitos lugares ainda. No Brasil mesmo, talvez 50% ainda se trabalhe com filme dos serviços de radiodiagnóstico. Então, o que que acontece? Em muitos casos, para mim transformar isso em digital, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma imagem latente, digamos assim, ela existe, eu consigo ver, mas ela não está ou memorizada no filme, por exemplo, ou foi processada de alguma maneira, química ou fisicamente, para se tornar visível. Então, enquanto ela está imagem latente, eu posso ter alguns métodos, talvez, para transformar essa imagem visível numa tecnologia digital, alguma forma de se obter essa transformação. Então, a gente vai ver algumas dessas formas, tá? Que foram inclusive própria evolução da tecnologia até a gente chegar hoje no que a gente chama, né, de CR ou DR, né? São as tecnologias mais difundidas do ponto de vista de captação ou memorização de forma digital das imagens. Então, a gente vai ver isso hoje para entender um pouco da evolução e também, eventualmente, de equipamentos, dispositivos que ainda possam usar essa tecnologia que não é a CR e a DR. Bom, então o que que eu posso fazer para obter imagens digitais, né? Então, primeira coisa, se eu já tenho esse filme processado, ou seja, filme analógico, né? Vamos chamar assim, filme analógico, tá? De 10, 20, 30 anos atrás, certo? Um médico, por exemplo, quer fazer uma pesquisa científica, tentar ver alguma patologia, como é que essa patologia evoluiu, ou como é que foram tratados alguns casos há 20, 30 anos atrás, e ele pega na mão dele apenas filmes radiográficos comuns, né? Aqueles antigos, né? Porque ainda tem muito por aí. Como é que eu faço, então? Ah, eu tenho uma imagem tomográfica, eu tenho uma imagem de ressonância, que são naturalmente digitais, e quero comparar, quero colocar no computador. Hoje tem ferramentas para medir, digamos assim, a qualidade dessa imagem, então eu preciso trabalhar com isso. Como é que eu faço? Ah, o que que eu tenho que fazer para poder transformar isso em formato digital? Então, uma das coisas é justamente fazer a conversão, tá? Ou a digitalização de um filme já processado. Uma outra forma, um outro ajuste que foi feito era equipamentos que já funcionavam normalmente, né? Lá na angiografia, fluoroscopia, entre outros, e eu tentava então usar, que não seria um método fotográfico, né, de fotografia, que esse transformar aqui no formato digital é como se eu pegasse a imagem que já está pronta e tentasse bater uma fotografia daquela imagem. E aí digitalizar durante, digamos, o processamento, ou seja, no meio do caminho, em vez de eu transformar aquela imagem latente num sinal, digamos, analógico e dali levar isso para um filme, eu tento então, digamos, interceptar, a gente já vai ver esse sinal no meio do caminho e digitalizar. Ou então, capturar diretamente a radiação, ou a projeção radiográfica, diretamente na forma digital. Então, eu pegar a radiação X e transformar em formato digital. Ou, eventualmente, a fluorescência, né? O brilho que a radiação X faz numa tela intensificadora e tentar capturar, então, esse brilho já no formato digital. Não passar pelo filme, não passar por outras etapas. Então, basicamente, são esses três métodos que a gente tem para fazer a transformação. Então, a partir de um filme analógico, né, de película, como o pessoal tem negócio chamada, película,
como é que eu posso digitalizar? Bom, uma delas é fazer uma fotografia da radiografia iluminada ou transiluminada, ou seja, colocar essa radiografia no negatoscópio e com a ajuda de uma câmera, com tripé, para ficar sem tremer, bem, né, bem fixa, estabilizada, alinhada, etc. Então, com um tripé com ajustes e o filme no negatoscópio, eu consigo fazer uma fotografia. Fotografia, obviamente, digital, pode ser até com celular. E com isso, eu transformei aquela imagem radiográfica de analógica, digamos assim, para digital. Só que assim, o custo é praticamente zero, né? Se você trabalha com filmes já naturalmente no seu serviço, você tem um negatoscópio, só que a qualidade não é adequada. Embora em muitos casos, assim, quando a gente faz uma apresentação, né, uma aula, né, médica, eles dão aula, eles usavam essa técnica, porque não era para dar diagnóstico, nada, então era só ali para mostrar a fratura, mostrar a patologia, etc. Então, em muitos casos se fazia isso, tá? E é um método bem bom, né, bem tranquilo de se fazer e uma qualidade razoável. A gente desbaixa a qualidade perto do que se exige para uma qualidade ideal para a radiografia ser laudada, mas assim te desbaixa a qualidade, mas dá para fazer muita coisa. Outro método é o chamado digitalizador, o scanner. Digamos aquele scanner que alguns têm em casa, né? De repente compra aquela impressora que aceita escanear documento, ou tem escritórios, etc. Então, o que que é feito? É feito do mesmo processo, só que ao invés de você escanear o papel, né, que você coloca lá, você vai escanear filme. Bom, qual é o detalhe aqui, tá? Porque eu já testei. Esses scanners, mesmo scanners de marca boa, tal, senão esse scanner é muito bom, aí você vai lá e escaneia uma fotografia, sua fotografia, né? Uma fotografia que você tem lá, ainda impressa em papel, pega uma revista, enfim, um livro, você bota lá para escanear. Tá? Show de bola. Muito bem, o que que acontece? O scanner é feito para jogar luz branca, né? Ou até tem luz em alguns tons diferentes. Mas enfim, joga a luz bate ou no papel branco com texto, ou na fotografia colorida, devolve essa luz é capturada. Então, como isso é feito para fazer uma luz, digamos, refletida, tem toda uma ciência, uma tecnologia por trás disso. Eu já tentei colocar uma radiografia no scanner desse. Scanner bom, tá? Scanner top. Assim, né? De mesa específico para aquilo. Um scanner grande, até mais que a 3 dava até basicamente uma radiografia 3543, alguma coisa assim. Mas um scanner bem grande a gente tentou com ajustes de imagem, tudo. Não funciona. Por quê? Porque a radiografia funciona a partir da luz passando pela radiografia. Você vendo do outro lado. E esses scanners, não, esses scanners, inclusive, quando você fecha a tampa, tem um papel branco, enfim, plástico branco, alguma coisa. Para quê? Para que se você fizer alguma coisa, seja eventualmente transparente, a luz bate no branco e volta. No caso do filme, ela vai sempre bater no branco e vai voltar. Então, e mais as características do filme, ser azulado, etc. Não dá certo. A imagem sai horrível. Mais fácil botar no negatoscópio, tá? E fazer. Então, esses scanners que existem, eles são ou a base de laser, mais ou menos como funciona a máquina de reprografia, né? Xerox, né? Como a gente chama. Então, assim como funciona com laser. Então, boa qualidade, só que a máquina em si, né, o scanner e a sua manutenção são um pouco caras. Mas teve muito lugar, Estados Unidos, Europa, que comprou essas máquinas. Lá na década de 90, por ali, ou anos 2000, quando começou a se implementar bastante a digitalização dos filmes, ou a necessidade da imagem digital, até porque veio a tomografia e veio a ressonância, então eles compravam. Então, se você queria, eu tenho um paciente, eu estou acompanhando lá um problema lá de pulmão dele, eu tenho as várias radiografias de tórax, mas agora ele tem atome, eu quero comparar uma com a outra já no meu computador, né? Então, eu não quero olhar uma coisa no negatoscópio e outra no computador. Então, eu tinha que digitalizar, colocar para dentro, fazer até um prontuário eletrônico assim. Então, eles compravam esses digitalizadores. E tem, em vez do laser, tem suas
problemáticas e tal, porque ele é uma questão móvel, tem muita parte mecânica. Então, se depois com a tecnologia trocou para o CCD. Então, o CCD é uma tecnologia de silício, etc., né, de transistores e semicondutores, que está, enfim, no celular, enfim, todas as câmeras fotográficas hoje, tudo que tem câmera de segurança, tudo é basicamente CCD, TFT, que são tecnologias muito parecidas, mas é nesse tipo. Então, você abandonou o laser, né, para essa nova tecnologia. Aí, claro, como essa nova tecnologia é menos custo, porque tem menos partes móveis, tá? Aí, menos manutenção, qualidade igual, melhor que o laser, né? Que uma câmera digital, claro que não. Aí o CCD do digitalizador não é mesmo CCD, não tem a mesma qualidade que a sua câmera digital, a ideia é que seja melhor, porque é para dar laudo. Mas aí você teve problemas de desvio, ruído, tá? O chamado ruído eletrônico. Então isso fazia com que quando você digitalizasse, você queria uma determinada região tivesse número 100, tom de cinza 100, porque é homogêneo e tal, no filme, mas acabava que você tinha assim o CCD te dizia, ó, aqui eu tenho o tom 99, 98, 101, 102, o 100. Então essas coisas que faziam o ruído atrapalhar na digitalização, principalmente em pequenos detalhes, baixo contraste, etc. Mas isso aí tudo com o tempo foi corrigido. Só que esses digitalizadores, né, que tem alguns exemplos, eles estão praticamente abandonados, né? Porque hoje em dia você já tem as imagens diretamente no formato digital, né? O chamado CRDR. Então, não tem muito sentido. Claro que muitos hospitais que compraram, talvez há 15 anos atrás, 20 anos, para justamente implementar um protocolo eletrônico, né? Um prontuário médico todo eletrônico, então talvez ainda tenha, funciona. Então, aí tem alguns dois modelos aqui, só para ter uma ideia. Você coloca a radiografia, né? Ele puxa e tal, a gente já vai ver por quê, e faz a digitalização. Então tá aqui tanto o modelo laser como o modelo CCD, né? Que é o que importa é essa eletrônica aqui, digamos assim, do que exatamente a aparência externa. Então, se for o laser, qual é o problema do laser, né? Então você vai gerar o laser aqui. Aí, isso é muito comum quando você trabalha com ele. Tem o laser está num lugar, tem questão de temperatura, de refrigeração, etc. Então você monta num lugar do equipamento, mas nem sempre é o lugar próximo de onde você vai usar o laser. Então é muito comum você ter caminho de lentes e tal para levar o laser onde você quer, né? Então, eventualmente, como você tinha antigamente filme verde, filme azul, esse laser poderia, através de filtros aqui, alterar eventualmente um pouco a sua tonalidade, a sua cor, enfim, para poder melhor escanear, né, varrer esse filme. Aí tem depois aqui uma ideia de você separar, então, um único fio de laser, né, um único feixe de laser, assim, muito fininho, né, conseguir separar, por exemplo, através dos espelhos, com truques, numa linha que vai varrer o filme, tá? Então, inclusive, tem truques aqui com lentes, espelhos que giram. Então, de acordo com como a luz bate aqui numa posição do espelho, o laser aparece lá. Se o espelho virar um ângulo, né, ou girar e tal, ele vai bater em outro lugar, assim. Então, é uma maneira de você não mexer no laser, mas fazer que o foco do laser, a luz do laser faça a varredura. Então você tem uma varredura do laser num sentido e rolos que vão fazer o filme mexer no outro sentido. E aí você tem aqui, a partir do que o laser emitir, você vai então captar, tá? Aqui a princípio toda a luz vai ser jogada aqui para um detector, que é uma fotomultiplicadora, um tubo fotomultiplicador, que vai pegar essa luz, vai multiplicar ela várias vezes, no sentido de aumentar o sinal, transformar em sinal elétrico e pronto. Então vejam que tem várias partes móveis aqui, depende então de você jogar a luz aqui, vai passar como se fosse um ponto, um pixel, esse pixel vai ser detectado aqui, você vai lá, depois vai fazer o outro ponto, outro, né? Todos os pontos, no caso aqui embaixo, vai ser jogado para lá, enfim. Então tem toda uma mecânica aqui muito fina, de precisão, para mexer, ajustar os espelhos, etc. Já na tecnologia CCD é um pouquinho diferente. Qual é a ideia? Simplesmente
Primeiro, que você pode ter os medidores ou os pixels, então cada quadradinho aqui vai medir um ponto, vai ser um pixel, então você pode ter vários detectores, como se fosse vários olhos, né, alguma coisa assim. Então, se tiver 1000 detectores, você tem 1000 pixels nessa largura aqui. O filme também corre no outro sentido. E mais ainda, isso aqui é fixo, então veja, não tem praticamente partes móveis e nada, e você pode ter simplesmente uma fonte de luz estável, com qualidade, etc. Então você ilumina essa linha aqui. Aqui, ó, a lente inverte, coisa, mas isso é só detalhe de mecânica de construção, poderia ser direta, mas enfim, né? Isso é só mais um detalhezinho aqui, uma lente. Mas enfim, eu não tenho partes móveis aqui no CCD. Então isso aqui é fixo, eu simplesmente só tenho que mexer o filme. Então eu só tenho mecânica, movimento, preciso me preocupar na precisão em um sentido só de movimento, enquanto aqui eu tenho que preocupar em dois sentidos, tá? Digamos horizontal e linear. Então esse é o problema do laser, da precisão, de tudo que a gente conversou. Então aqui só para mostrar como é que funciona, se vocês pensarem numa máquina de reprografia, né, de fazer cópia, fotocópia, é a mesma coisa, tá? Se ela funcionava laser, está CCD, etc. Ainda é por linha, né? A gente quem vê ainda olha ali ela funcionando, ela passa, né, um feixe de luz por toda a página lá para fazer a cópia, né? Dessa luz bate, volta, o detector tá junto ali da luz do lado, enfim, captura esses sinais, né? Tudo isso por linha, então é uma coisa bem rápida. Claro, alguém pode dizer, professor, não posso fazer que nem o celular, dar um disparo único e pegar lá 1 milhão de pixels, né? 1000 por 1000, 1000 pontos de largura por 1000 linhas e pronto, sim, posso, mas é uma questão às vezes de custo e coisa, então deixa só uma coisinha fininha ali fazendo a detecção da linha, tá? Mas eu poderia fazer uma foto como a gente faz, né, com o celular, também é possível, tá? Mas é questão de tecnologia, de custos, o básico aqui, usando o laser, o CCD, é o mesmo. Bom, continuando, aquele outro formato que a gente falou da captura dito não fotográfica, digamos assim. Então, o que que a gente tem? Então, como a gente viu no scanner, é uma espécie de uma fotografia. Eu jogo luz, vejo como é que a luz é captada pelo detector. O nosso celular funciona mais ou menos assim, né? Ele captura a luz que chega e converte. Então, aqui seria a mesma, o anterior é a mesma coisa. O chamado não fotográfico, então, o que que eu tenho? Eu tenho achado a xeroradiografia. Isso foi muito usada, testada, digamos assim, não é muito usada, mas foi quase que unicamente testada e um pouco utilizada, né? Teve alguns equipamentos na mamografia, que é um exame menor com uma placa de 18 por 24, etc, etc. Então, basicamente, como é que era feito? A radiação X chegava num chassi, como se fosse um chassi funcionando ali como um filme, né? Um filme especial, digamos assim. Na verdade, era uma placa de selênio e aí ela alterava a carga elétrica que tinha nessa placa. Mais ou menos como funciona, por isso que o Xerox, né? A palavra Xerox, o Xerox de hoje. Que é a mesma coisa. Você então deixa que o raio-x carregue pedaços da placa. Então, onde tem mais radiação X, tem mais elétrons. Onde tem menos radiação X, menos elétrons, ou vice-versa. E aí você tem o que a gente chama de imagem latente eletrostática. Então, é como se você tivesse uma imagem onde essa imagem, então teria que, aqui tem bastante elétron, aqui tem menos, aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem mais. E depois, o que que você fazia? Você jogava o toner, que é o pó, e, digamos assim, o pó, que é como funciona a máquina Xerox de hoje, tá? O pó gruda onde tem a parte elétrica ali, atraído negativamente, positivamente, etc. E ela se junta mais ou menos onde tem mais carga, onde tem menos carga. Depois você joga isso no papel, ou seja, você faz um carimbo. É como se você transformasse aquela placa, aquela imagem num carimbo e você carimbava a imagem num papel. Inclusive, acharam radiografia, o resultado da mamografia, basicamente, era num papel, não era num filme. Tá? E é assim que funciona o Xerox. O Xerox é a mesma coisa. Só que no caso do Xerox, hoje é digitalizado, tá? Hoje eu acho que até é digitalizado. Mas antigamente era isso, a luz batia, essa luz voltava num rolo, o rolo ficava eletricamente carregado ou descarregado, você jogava o pó e ao mesmo tempo o pó grudava onde tinha a carga elétrica e você já girava o pó em cima do papel. Então você fazia a leitura do documento,
né? Cada linha do documento que você lia, que você jogava a luz, você já fazia com que essa luz, etc., fosse no rolo, e o rolo já pegava o pó e já fazia o carimbo. Tanto que, se alguns já viram, né, as antigas máquinas muito rápidas, né, você faz 100 cópias por segundo, por minuto do mesmo original, né? Então, o que que ela fazia? Ela passava a luz e já saía cuspindo a página lá. Depois passava a luz de novo e já cuspia. Ela não tinha uma memória, ela passava e cuspia. Hoje não. Hoje o que acontece? Você pode, inclusive, muitas vezes perguntar: você quer fazer frente e verso? Ele pede, me deu a frente. Aí, na verdade, ele vai escanear a frente. Agora o verso. Aí você bota o documento no verso. Aí ele memoriza, aí você aperta o botão e aí ele vai jogando as páginas fora. Então hoje já é um método tipo de escanear e imprimir, né? Então ele memoriza e depois imprime. Antigamente não, antigamente a luz mesmo já afetava esse tambor, que já pegava o toner e assim por diante, só para ter uma ideia. Então nessa ideia aqui da xerografia, de você usar então o toner, as cargas elétricas, fazer o carimbo, veio a continuação. Bom, em vez de fazer um carimbo para depois carimbar e tal, quem sabe eu uso o tambor de selênio que vai girando e à medida que o raio-x vai neutralizando carga, etc., eu vou medindo essas cargas. Vou medindo. Então, eu digitalizo não o raio-x, mas eu digitalizo o efeito da radiação X num tambor de selênio. E depois está digitalizado. Então, é uma maneira de eu digitalizar, usar a ideia da carga elétrica, só que em vez de jogar toner e jogar direto no papel, tanto que se eu não jogar direto no papel, essa carga, essa memória temporária aqui, essa imagem latente vai embora, então tem que fazer isso imediatamente. Aqui não, aqui eu vou, claro, tem que ser rápido, mas à medida que ele vai girando, recebendo a radiação X e já vai memorizando e gira e pega a próxima linha, o próximo centímetro, assim por diante. E por fim, um método dito não fotográfico também, parecido aqui com tambor de selênio, com xeroradiografia, etc., é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o chamado CR, Computed Radiography. Isso aqui também. Isso aqui gera uma imagem latente, não é exatamente eletrostática, é um pouco próximo, e depois você tem que processar essa imagem. Então, não é fotográfico, como a gente disse, de bater foto antes, mas também não é um escaneada, nem nada. Até tem uma espécie de scanner aí, mas enfim, é um método considerado não fotográfico. Bom, já a captura direta de imagem, então, ou seja, eu pego a radiação X e não transformo em alguma coisa para depois transformar em outra. Eu já vou e capturo direto, transformo aquela imagem naquele instante, né? Muitas vezes até pode ser inteira mesmo, né? Uma área e não linha por linha, como a gente estava fazendo. Transformo isso direto. Então, o que que a gente tem? A gente tinha a fluoroscopia com intensificador de imagem. Então, como é que funcionava, né? Tem, inclusive, uma disciplina específica só para essa área de exames contrastados e fluoroscopia, angiografia, assim por diante. Lá a gente vê um pouquinho de detalhe dos equipamentos, como operar. Mas, basicamente, ela tinha um chamado intensificador de imagem, intensificador porque ela reforçava, ou seja, pegava pouca quantidade de radiação, de energia, etc., e transformava num sinal mais forte. Para quê? Para eu poder ver com os olhos. Então, o que que eu tinha primeiramente? Intensificador de imagem, recebia a radiação X e fazia tipo uma tela intensificadora brilhar. E eu via a tela intensificadora. Era complicado de ver, meio complicado, mas se via. Aí, sala totalmente escura para o médico ver, etc. Em alguns casos até se fazia uma espécie de um óculos para ficar bem fechado e o médico poder então enxergar, inclusive, direto na área ali, onde tipo, seria o monitor, a telinha, né? Olhava direto na telinha, aquela telinha fechada, ele ficava lá escondido, sem luz, para poder ver. Esse era um método. Depois, o pessoal começou, não, eu posso transformar isso num sinal de televisão. Tá? Como é que funciona a televisão? A gente vê lá na fluoroscopia, porque era um método mais antigo. Então, a TV funciona de pegar a luz e transformar em sinal elétrico, manda o sinal elétrico, né? Para sua casa, você pega na sua casa, pega o sinal elétrico, transforma em luz, né? Que vinha antes no monitor, né? No monitor analógico. Muito bem. Então, eles transformaram, usando esse intensificador de imagem, um sinal elétrico. Beleza. Aí o próximo etapa é bom, como a TV está indo para o lado digital, a câmera digital,
vamos pegar o intensificador de imagem, pegar essa imagem, que é tipo uma tela intensificadora brilhando, e vamos transformar, pegar essa luz, etc., já transformar direto num sinal digital, um sinal binário, que aí você memoriza, mostra no monitor, você faz o que quiser, tá digital, você faz o que quiser. Então, isso era uma segunda forma de se fazer, é usar o intensificador de imagem, tá? Que daí sim dava uma imagem, uma área, né? Não era por linha, coisa como a gente falou, dava aquela imagem, 28, 18 por 24, enfim, 24 por 30, e toda aquela imagem ela é digitalizada. Um outro método também, aí pensando em questões de linhas, era a tela fluorescente com semicondutor, ou seja, eu pegava um pedacinho da tela e usava aí a tela na radiologia convencional, não na fluoroscopia, né? Ou seja, não tinha intensificador de imagem, como se eu pegasse uma tela intensificadora, em vez de fazer com que a tela sensibilizasse o filme radiológico, eu colocava lá um CCD ou um CMOS, enfim, isso aqui é só tecnologias, pequenas diferenças de tecnologias, ou seja, eu botava uma câmera digital ali, né, o meu celular a bater a foto daquela tela fluorescente. Aí eu teria ou um acoplamento por lente, ou seja, para que aquela luz da tela intensificadora não se espalhasse, enfim, para ficar concentrado, para não ter borramento, etc, né? Porque a luz tende a se espalhar para todos os lados. Então, eu tinha que ter garantir que a luz que saía daquele ponto fosse captada pelo pixel, pelo CCD só bem em cima, né? Que uma não influenciasse na outra. Então, esses truques aqui de acoplamento por lente ótica, por fibra, enfim. Né? E lembrando também que essa tecnologia logo no início, ela era muito pequena. Quanto pequena? Bom, celular da gente, né? Se vocês forem ver o que que é a câmera do celular, aquele pequenininho ali, tem 5, 10, sei lá, 60 megapixels hoje. Aquela coisinha bem pequena. Então, você tem uma tela intensificadora, muitas vezes, que é do tamanho mais ou menos do filme, que você tem que jogar toda essa iluminação para os teus 60 mil pixels, 5 milhões de pixels, 1 milhão de pixels, que está numa áreazinha ali de 1 milímetro, 2 milímetros. Então, você tem que pegar aqui essa ponta, né? Vá para aquela ponta, essa para essa, e assim por diante. Ou seja, você tem que fazer uma diminuição, de uma certa maneira, da imagem. Então, por isso precisa dessas lentes óticas e tal, para que cada pontinho da imagem vá lá naquele quadradinho pequenininho, bem no ponto certo. Então, você tem uma coisa ínfima, muito pequenininha, mas que tem 5, 10 milhões de pontos lá dentro. Então, você tem que levar cada ponto da imagem, você pegar a sua imagem radiográfica e dividir ela em 1 milhão de pedacinhos, cada pedacinho tem que ser o correspondente lá. Então, por isso precisa desses acoplamentos óticos, etc. Bom, por fim, ainda em termos de captura direta da imagem, né? Já que a gente fez algumas possibilidades ali, tem no fim o que a gente chama do DR, né? Da radiologia direta. Também é uma outra aula bem específica sobre o funcionamento. Mas basicamente a gente tem o silício amorfo, que faz o quê? Ele vai pegar o sinal de luz que vem de um conversor de raio-x. Então você tem uma espécie de tela intensificadora que recebe o raio-x, por exemplo, gadolínio ou iodeto de césio. Esse raio-x é transformado em luz e o TFT, que é o transistor de película fina, junto com o silício, que pode ser, o silício é amorfo, né? Pode ser hidrogenado, enfim, toda uma tecnologia. Aí eu converto essa luz em sinal digital, tá? Num número binário. Só que isso tudo instantaneamente e não é por linha, é a imagem toda, tá? Toda a imagem é instantaneamente transformada, ok? E normalmente nesses casos eu não tenho essa transformação dessa imagem, dessa área grande numa área pequena. Não existe, na verdade. Os transistores estão todos eles já um do lado do outro no tamanho, nos 40, geralmente é uma placa de 35 por 43, então é uma placa 45 por 45, né? Porque daí você não precisa virar se você quiser fazer na transversal, no longitudinal, não precisa virar o filme, né? O cassete, não precisa nada, porque ela já aceita as duas dimensões, já é feito um quadrado na largura total, tá? E uma outra possibilidade é o chamado selênio amorfo.
que acontece? Eu não preciso do conversor de raio-x. E vai direto a radiação X para um sinal elétrico, sinal digital. Eu não preciso passar pela luz. Então, isso aqui é direta, a gente vai ver por quê, mas tem, entre aspas, uma parte intermediária aqui, que é a transformação do raio-x em luz. Já o selênio amorfo, não, ele consegue capturar a radiação X direto no selênio e nos transistores e converter em sinal elétrico e já transformar em digital. Então, o silício tem uma etapa intermediária e o selênio é direto. Mas isso tudo são aulas apropriadas só sobre esse assunto, né? Que é só para ter uma noção dessa divisão aí das formas de captura. Para concluir, só fazendo um resumão aqui, então quais são as tecnologias de radiografia que eu chamo até de sem filme, né? Para não confundir só digital, não. Eu não uso filme. O que que é totalmente digital, o que que é analógico, o que que é misto, etc. Então, por isso que eu chamo de sem filme. Bom, primeiro, processo chamado de duas etapas. O que que é duas etapas? Eu tenho, que a gente vai ver lá no CR, o chamado a placa de imagem, IP, Image Plate, uma placa de imagem que fica com uma imagem latente, como se fosse um filme. É um filme que está ali a imagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que processar essa imagem. Daí é a segunda etapa. Eu tenho que fazer o exame na mesa, tenho que pegar a placa, botar debaixo do braço e ir numa processadora, numa máquina processadora. Depois, os processos diretos, ou seja, eu obtenho a imagem no final do exame. Aqui, por ser duas etapas, eu faço o exame e eu não tenho a imagem. Eu tenho que processar, eu tenho que ir lá na câmara escura, ou que nem seria escura, né? Seria câmara clara, para ter luz, no caso. Vou lá, boto dentro de uma máquina, a máquina vai processar a coisa, aí eu vou ter a imagem. Por isso que é duas etapas. Nesse processo de uma etapa, não, eu faço o disparo da radiação e já vejo o resultado na hora, instantâneo. Então, as adaptações, então, daí que eu falei da questão da história. Então, a gente vai evoluindo, a gente pega o que a gente tem. Ó, tem uma tecnologia digital, o que que eu preciso fazer? Ah, não, eu tenho aqui uma imagem que é luz, não sei. Ah, bota uma câmera de vídeo aqui para capturar essa luz, ponto final. Aí depois, puxa, mas eu tenho que ver todo um processo analógico, né? Para quando chegar lá no finalzinho, eu só adapto a câmera, foi inclusive existiu, né? Câmera fotográfica, câmera filmadora, até depois virar câmera digital, etc. Aí o pessoal depois, não, mas eu posso botar essa câmera digital num outro momento ali, né? Pular etapas, digamos assim? Posso. Então, chamadas lentes elétricas, o que que é? É o intensificador de imagem, que vai criar uma imagem mais forte, digamos, mais visível, mais luminosa, e você vai, então, usar um CCD ou um CMOS, enfim, aí são pequenas variações de tecnologias para transformar isso em digital. Então, aqui no caso de lentes elétricas, era usado antigamente CCD. Nas lentes ópticas, então, de novo, eu vou pegar a imagem visual, digamos que eu já tenho aquela imagem, mas ela não está memorizada nem nada, e vou memorizar usando as lentes ópticas, como eu falei, eu tenho uma área muito grande, um filme de 35 por 43, mas o meu CMOS é de milímetros, então eu tenho que converter 45, 43 centímetros em 1 milímetro, 35 centímetros em 0,9 milímetros. Tem que fazer essa conversão. Por isso as chamadas lentes óticas para diminuir assim, né, como se fosse não uma lente de aumento, né, uma lente de diminuição a imagem. Aí também a tecnologia CCD, CMOS, TFT, outras, é só uma questão de tecnologia aqui dessa parte de conversão da luz em sinal elétrico. As novas, ditas novas tecnologias, né, já que não são adaptações, então foram criadas pensando exatamente em ter algo específico para radiologia, mais que fosse rápido, que fosse um equipamento simples, principalmente o que que é? Pegar o seu equipamento antigo, pode ter 30 anos, e você simplesmente troca o filme por essa nova tecnologia. Você só troca uma peça, que é o chassi. Bom, ou seja, para o operador, para a equipe, é tudo igual, não mudou nada. Então, por isso que a gente chama de novas tecnologias, não é adaptação nem nada. São novos equipamentos. Então, você tem a chamada absorção indireta da radiação, digamos assim, que é usando o iodeto de césio para converter o raio-x em luz, e o silício amorfo, que vai então transformar isso num sinal elétrico, sinal elétrico depois num conversor analógico digital,
transforma em número binário. E você tem a absorção dita direta, porque não precisa da luz, que é com o selênio amorfo. A gente comentou ali antes. Então, muito simplificadamente, essas são as nossas tecnologias, nossas formas de converter uma imagem radiográfica, digamos, latente ali, em um sinal digital que, né, vai ser memorizado, transmitir todas aquelas vantagens. Então, basicamente, isso daqui é o que a gente chama de CR, nossa próxima aula, e esse lado aqui, principalmente esses dois aqui, é o que a gente chama, então, do DR, a radiologia direta. Esses daqui também, em muitos casos, são chamados também de radiologia direta, porque você tem uma etapa, então você dispara a radiação X e você tem o resultado memorizado lá no computador instantaneamente, né? Um segundo depois que seja, você tem a memória. Mas basicamente, quando você diz que você comprou um equipamento CR, que é esse tipo, ou DR, é esse aqui. Ok? Então, isso daqui foi só um resumo, tá, dessas tecnologias, né, a partir do que a gente viu de imagem digital na aula passada. Então, as tecnologias, e tem um pouco de evolução histórica aqui, de como obter uma imagem digitalizada, ou uma imagem digital, no nosso serviço de radiodiagnóstico, certo? Por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê numa próxima aula. Obrigado e até mais.